Meus alunos, boa tarde. Gostaria de conversar com vocês um pouquinho, alguns minutos, a respeito da nossa unidade número 2, da disciplina Gestão da Sala de Aula. E se eu tivesse que sintetizar o conteúdo principal dessa unidade, eu diria para vocês que são as concepções pedagógicas presentes dentro da sala de aula. As nossas professoras que escreveram esse material, a professora Dulcineia e a professora Nessi, vão concentrar nessa unidade os principais modelos de gestão de sala de aula, ou principais modelos de concepções pedagógicas que dão sustentação às práticas pedagógicas até hoje vigentes nas nossas escolas, né? Em Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil. Evidentemente que eu posso falar para vocês que essas concepções, elas estão pautadas, elas estão baseadas e firmadas em pressupostos de alguns autores que nós já conhecemos bastante bem e que nós vamos detalhar durante essa unidade. Também as concepções pedagógicas vão nos dar um embasamento para falar do comportamento do professor dentro da sala de aula. Por que do comportamento? Porque o comportamento nada mais é do que a expressão da base de crença ou da base atitudinal de um professor. O que é isso? Comportamento é a parte visível da crença do professor, daquilo que ele acredita, daquilo que ele adota como prática pedagógica. Vejam bem que as concepções pedagógicas, elas foram mudando ao longo do tempo. E interessante também que elas estão vinculadas a um momento histórico, a um referencial econômico e político daquele momento que aquela concepção nasceu. Então, de acordo com o que nós vamos ler aqui, o material já está carregado para vocês, aí na tela. Eu queria já pensar aqui nessa pergunta que as professoras colocaram. Como foi a gestão da sala de aula em um momento que você estudou? Pensa bem em uma sala de aula que você esteve presente nela e pensa no professor. Pensa naquele ser que estava na sua frente e te ensinava alguma coisa. Eu vou falar da minha experiência e depois cada um de vocês podem fazer analogia com a sala de aula que vocês mais se lembram ou que mais marcou a vida de vocês. Eu me lembro que em 1975 eu estava entrando para o ensino fundamental 2, era a 5ª série naquela época, e eu ia para a minha escola, que era uma escola pública, Colégio Municipal Salgado Filho, e a gente chegava lá, isso foi em 1975, a gente chegava lá, todos os alunos iam para o pátio, no pátio a gente fazia fila, a gente colocava o braço no ombro do colega que estava na frente, depois da fila bem arrumadinho, a gente abaixava os braços e cantávamos o hino nacional. Gente, isso era todo dia, de segunda a sexta. Depois do hino nacional, todos iam para a sala e nos assentávamos. Quando o professor chegava na sala de aula, ele chegava na porta, todos os alunos se levantavam em sinal de reverência, de respeito à figura do professor. Então todos nós nos levantávamos, o professor entrava, a gente se assentava e a aula começava. O professor abria o livro, lia no livro tudo que ele tinha que dar naquele dia. A aula passava rapidamente, porque era leitura,
Cada um de nós lia um pedaço do que ele mandava, depois ele fazia um roteiro dirigido para nós e perguntava para cada um de nós. Por exemplo, Cristina, o que você aprendeu hoje? Faz de conta que era aula de ciências, era o Paulinho. Paulinho, o professor, perguntava, Cristina, o que você aprendeu hoje aí na página número 50? Aí eu falava, ô Paulinho, me desculpa, mas eu não consegui entender isso, isso e isso. O que Paulinho fazia? Paulinho pegava o meu caderno, colocava debaixo do meu sovaco e me mandava para o Padre Gilson. O Padre Gilson era o supervisor pedagógico da minha escola. Lá no Padre Gilson ele me perguntava, por que Paulinho te mandou para aqui? Aí eu falava, porque eu não entendi o que ele falou na página 50. Padre Gilson pegava a minha caderneta e escrevia para minha mãe, Dona Eli, a sua filha hoje não entendeu a aula do professor, olha o que está acontecendo com ela, porque ela deve estar muito alheia, ela deve estar com a cabeça em outro lugar, toma uma providência. No outro dia, eu tinha que trazer a minha caderneta de volta, consciente da minha mãe, de que eu não tinha aprendido o que o professor Paulinho tinha passado para mim. Gente, esse era o processo de ensino-aprendizagem em 1975. E naquela época, a gente já sabia que o Brasil estava mergulhado ainda na ditadura militar. Estávamos vivendo o começo do milagre brasileiro, de grande revolução industrial, e o Brasil precisava loucamente de pessoas formadas no ensino técnico, ensino médio técnico, para que pudessem ocupar os cargos técnicos para o desenvolvimento da nossa economia. Depois que eu saí da quinta série, é claro e evidente que eu trilhei esse caminho do ensino técnico, já finalizando o ensino médio, para ajudar na mão de obra do Brasil. Então, o professor, vejam bem, a concepção pedagógica do professor naquela época, ele tinha que formar o aluno capaz de entrar rapidamente no mercado de trabalho já no ensino médio. Então, a concepção pedagógica desse professor não era de saber se o aluno tinha problema mental, problema psicológico, problema na família, problema de relacionamento. O professor não tinha esse foco. Ele tinha o foco na técnica, o foco naquilo que o Brasil estava precisando. E todo o currículo, ele era pautado, ele era desenhado para que o aluno saísse da escola no ensino médio, começasse no ensino fundamental e saísse no ensino médio já preparado para ser inserido na economia. Um outro detalhe que eu me lembro dessa época na sala de aula era que a professora de português, Dona Leda, por exemplo, depois que dava a aula de português, perguntava, Cristina, o que você aprendeu? Aí eu falava, Leda, professora Leda, eu não entendi o que você quis dizer com oração substantiva, subordinada, aplicativa, predicativa na página número 20. Ela me mandava para o Padre Gilson. Chegava lá no Padre Gilson, ele perguntava, Cristina, o que você está fazendo aqui? Por que a Leda te mandou? Porque eu não entendi oração subordinada, substantiva, adjetiva direta. Ele pegava a palmatória e batia na minha mão. Quantas vezes eu precisasse, na concepção dele, ele batia na minha mão. Por quê? Porque eu não tinha aprendido. Esse era o contexto. O aluno tinha que aprender na marra, na força. Vejam se esse modelo combina hoje com o nosso modelo de educação. Evidentemente que não. São situações voltadas para um momento histórico, um momento cultural, um momento econômico, e que naquele momento o professor era levado a conceber a educação de uma forma completamente diferente de mim hoje, no século XXI. Então a gente sabe que conceber que concepção é derivada da ação de conceber,
de criar alguma coisa ou uma ideia é resultado da reflexão de alguém, né, formulando um conjunto coerente de conceitos que exprimam uma ideia, uma ação ou uma conduta. Então, voltando para a pedagogia, as concepções pedagógicas significam ideias e reflexões concebidas por estudiosos e que estão relacionadas à educação. Nesse sentido, vamos já aqui para os nossos quadros. Vejam que nós temos aí algumas figuras que vão nortear as concepções, ou estão já demonstrando que concepção o professor tinha de educação naquela época. Essa primeira aqui, ela, como de fato, representa bastante bem a época que eu contei para vocês da minha sala de aula. Essa aqui que eu marquei agora também retrata bastante bem a minha época de quarta série. Essas outras aqui à direita refletem muito próximo a educação infantil hoje e que é praticada por grande parte dos professores na educação infantil e no ensino fundamental. Muitas escolas utilizam esse modelo do professor como mediador do conhecimento e a criança buscando construir ela mesma as suas ideias a respeito do mundo e de tudo que vivencia. Queria que vocês colocassem o foco, agora já sabendo que são concepções, que elas são ideias, né, que são colocadas em formas de modelos coerentes, né, e consistentes, de conceitos que vão nortear a educação. Então, em determinado momento histórico, social, político e econômico, nós tivemos algumas tendências pedagógicas, e tendências aqui a gente utiliza como sinônimo de concepção. Tivemos aqui a tendência tradicional, tivemos a tendência renovadora progressista, tivemos a tendência renovadora não diretiva e a tendência tecnicista. Vejam que o exemplo que eu dei para vocês a respeito da minha sala de aula em 1975, 76 até nos anos 80, a concepção pedagógica era tecnicista. Olha que interessante, eu estava aqui e os professores pelos quais eu passei tinham como pressuposto o homem considerado um produto do meio. E a escola modelava o comportamento por meio de técnicas específicas. E a escola, ela era a responsável por moldar, por modelar o comportamento do aluno para que ele se inserisse no mercado de trabalho competentemente e fosse um reprodutor, ele fosse um serviçal, digamos assim, dentro daquele momento histórico, daquele Brasil que precisava urgentemente de mão de obra qualificada. Então, eu estava aqui, nesse momento tecnicista, nessa concepção tecnicista de pedagogia. E o professor, que era meu professor nessa época, tinha que pensar dessa forma, porque senão ele não daria conta de fazer uma gestão da sala de aula apropriada para aquilo que o contexto pedia dele. Continuando e a época progredindo, os anos passando, nós vimos que as tendências também mudaram. Tendências aqui, gente, eu posso falar também muito com relação à tendência. Vamos pegar aqui o exemplo de moda. A gente passou por um período que era muito bacana a calça pantalona.
A gente passou por um período que era muito bacana, o vestido com lastec. E, olha para você ver, são concepções de moda, né? Ideias que dizem respeito à época em que o brasileiro se vestia. Então eu passei pelo lastec, eu passei pelo vestido todo cheio de lastec, de elástico. Eu passei por uma moda bastante interessante, passei pelo cabelo, também o cabelo Black Power, e o tempo foi mudando, os estilos vão mudando. A mesma coisa acontece com a educação. Se antes a gente tinha uma pedagogia chamada liberal, e que dentro dessa pedagogia tinham pelo menos 4 tendências, o tempo foi mudando e nós tivemos então uma outra pedagogia chamada pedagogia progressista, que também tem a sua nomenclatura ligada e relacionada ao momento histórico, político, social e econômico de onde ela nasceu, e nós temos aí, debaixo desse guarda-chuva chamado pedagogia progressista, ou tendência progressista, e tendência ou concepção progressista, pelo menos 3 grandes correntes, chamada tendência libertadora, tendência libertária e tendência crítico-social dos conteúdos. Cada uma delas com as suas características, e que vão nos dizer também do quanto o professor daquela época tratava o aluno e tratava a educação. Na concepção, por exemplo, libertadora, temos aí o expoente Paulo Freire, que vai nos mostrar o que ele pensava a respeito da educação. Ele buscava muito o ensino-aprendizagem como forma de libertar o ser humano das correntes da ignorância, mas partindo de onde? Partindo do ambiente onde o indivíduo se encontrava. O indivíduo tinha que entender a motivação da sua aprendizagem e utilizar isso para quê? Para o seu benefício e para a sua liberdade. Liberdade cognitiva, liberdade de expressão, entendimento do mundo. Então estudem, por gentileza, essas 3 outras correntes dentro do chapéu tendência progressista ou concepção progressista de educação, e as propostas dentro de cada tendência dessa. E para finalizar, penso que vocês devem entender dentro das concepções pedagógicas o papel do professor, o papel do aluno e o conteúdo ou objeto de conhecimento. Porque dentro de cada tendência o foco muda, ora o professor, ora o aluno, ora o conteúdo, e eles vão se misturando e se embaralhando para fazer o que a gente chama acontecer pedagógico dentro da sala de aula. Essa unidade número 2, ela é muito bacana, ela é bem consistente em termos de conteúdo, em termos de conceitos, e gostaria que vocês, por gentileza, lessem com bastante cuidado, estudassem com bastante carinho como é que foram formadas a concepção de aluno, a concepção de professor, e como se deu a construção do conhecimento e da forma integral e da formação integral do homem dentro de cada concepção teórica que foi colocada nessa unidade. Também aqui cabe ressaltar algumas divisões. Eu também já falei delas num chat que eu dei semana passada, dessas concepções que são colocadas aqui, da concepção empirista, da concepção a priorista e da concepção
interacionista. Elas estão baseadas em pelo menos 3 teorias muito conhecidas, que vocês já viram nos livros, ou vocês verão muito daqui para frente dentro da pedagogia. Por exemplo, essa concepção interacionista, o expoente dela é Vygotsky, e vocês poderão estudar essa concepção de educação e de como ocorre a aprendizagem, lendo com mais carinho e com mais cuidado esse material de referência. Vocês podem conhecer também a concepção a priorista, cujo fundamento é o aluno. Esse tipo de concepção vê o aluno como aquele que tem o poder de conhecimento. O aluno é o centro da aprendizagem e é ele quem vai direcionar seu próprio processo de ensino e aprendizagem, já que nasce possuidor do conhecimento, pronto. Essa concepção é também chamada de inatista. Vejam que essa concepção, ela não dá foco no professor, ela dá o foco no aluno. E o aluno é o reizinho, o aluno é o dono do conhecimento, e ele já nasceu pronto para pegar aquilo que o professor vai dar para ele. Então, a priori, antes, leiam com cuidado e com crítica essa concepção a priorista. Por quê? Porque ela ainda é muito vigente na nossa educação hoje. E a concepção empirista, ela vai se basear no que eu observo, no que eu vejo acontecendo do lado de fora. É algo que vem de fora para dentro, e aqui o sujeito recebe de forma passiva aquilo que o professor transmite para ele. Os educadores se preocupam muito com transmitir o conhecimento. E, novamente aqui, o treinamento recebe uma carga muito grande, uma responsabilidade muito grande no processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, o menino treinado, o aluno treinado é o aluno que aprendeu. Quanto mais ele é treinado, mais ele vai desenvolver ou vai mostrar para nós aqueles comportamentos que nós gostaríamos que ele exibisse. Aqui, o representante dessa teoria é Skinner, numa teoria chamada behaviorismo, e que tem como pressuposto o estímulo e a resposta. Então, vejam bem, nós temos aí pelo menos 3 concepções: a empirista, a concepção a priorista e a concepção interacionista de aprendizagem. Ou seja, essas 3 concepções nos mostram ou nos dão suporte para entender como é que o aluno aprende. E nas concepções daquele quadro que eu mostrei anteriormente, nós temos as concepções pedagógicas, ou seja, a concepção do professor em relação à sua prática e ao que ele pensa da educação e do aluno e do processo de ensino-aprendizagem. Bom, então é isso que eu gostaria que vocês se fixassem mais nessa unidade. Por quê? Porque esses pontos que eu detalhei são os pontos mais importantes a respeito da educação, a respeito das formas como professor e aluno interagem atualmente na sala de aula. Se vocês tiverem interesse, entre nos links que estão colocados aí pelas 2 professoras, leiam a teoria na prática
e deixem as suas dúvidas, por gentileza, lá no fórum temático, para que eu possa responder a todos vocês. Essa foi a unidade número 2 e a síntese está aí. Na sala de aula, nós podemos verificar as diversas concepções pedagógicas de educação e de ensino. A pedagogia liberal, ela nos mostra 4 tendências: tradicional, renovadora progressista, renovadora não diretiva e tecnicista. A pedagogia progressista vai nos falar da tendência libertadora, libertária e da crítico-social de conteúdos. Todas essas tendências ou concepções têm autores, têm teóricos que nos mostram, que nos dão embasamento para entender por que os autores pensam dessa forma. Falei também que cada tendência dessa, cada concepção está diretamente vinculada a um contexto social, econômico, político, da época que ela nasceu, cada uma delas. E com relação às concepções epistemológicas de aprendizagem, nós falamos do empirismo, do apriorismo e do interacionismo. Leiam por gentileza e deixem suas dúvidas no fórum, tá ok? Agradeço vocês pela paciência e até lá.